Olá, pessoal, boa noite a todos. A Cássia já chegou aqui para a gente entrar ao vivo. Hoje eu vou ter uma live com uma convidada super especial, a Cássia Machado. Daqui a pouquinho ela vai entrar, eu vou só escrever aqui qual o tema da nossa live de hoje para deixar fixado. Vão entrando, vão chamando as pessoas, convidando, mandando aviãozinho para convidar mais pessoas. Quem sabe que se seu amigo, né, colega, vizinho, qualquer pessoa que trabalha, né, qualquer pessoa, qualquer adulto pode participar dessa live. Então, a gente vai falar um pouquinho de sucesso na vida, né, êxito na vida, êxito na profissão, baseado um pouco nos conhecimentos, né, baseado nos conhecimentos de Bert Hellinger, êxito na vida, êxito na profissão. Como que é ter êxito na vida e na profissão, né? Então, eu vou convidar agora a minha amiga, Cássia Machado, e eu queria que vocês, por favor, enviassem o aviãozinho aqui, o máximo de pessoas que vocês conseguirem, tá bom? Vai ser muito, muito boa a nossa live. Vou chamar aqui, deixa eu só colocar aqui a nossa programação. Só um minuto, gente. Vão entrando, vão entrando. Pronto, vou chamar a minha convidada aqui, a Cássia. Oi, Cássia. Oi, Tudo bem? Dalila. Tudo Saudade de bem? vocês. Pois é, saudade também de você e sua família aí. Gente, antes de mais nada, né, eu quero agradecer a todos vocês que estão nos acompanhando essa live. Sem dúvida, Saiu aqui. tá. Sem dúvida, essa live vai ser de muito crescimento para vocês, para todo mundo, né, Cássia? Que tem um trabalho, que trabalha ou que ainda não trabalha, que talvez ganha dinheiro, mas o dinheiro some, ou que trabalha demais, mas não vê o sucesso profissional chegando, né, na sua carreira. E então, assim, primeiro, antes da Cássia se apresentar, eu queria compartilhar com vocês que eu conheci a minha primeira constelação que eu fiz com ela foi sobre isso, né? E eu acho super interessante, assim, é uma live que eu tinha vontade de fazer com a Cássia, justamente porque eu acho que todo mundo merece ter esses conhecimentos, merece obter tudo isso que a gente, né, obter todos esses conhecimentos que nós vamos falar aqui, que tudo, a grande maioria desses conhecimentos vem através do Bert Hellinger, né, da terapia de constelação familiar, e a Cássia vai já se apresentar. A primeira coisa que eu quero falar para vocês é que nós temos algumas perguntas já, tá? Eu vou desativar os comentários quando a Cássia começar a fazer. Algumas perguntas que vocês fizerem, né, no final, eu queria que vocês deixassem as perguntas para o final, ou então tem uma caixinha aqui de texto, né? Tem uma caixinha com uma caixinha com um ponto de interrogação. Você clica nessa caixinha e aí você pode mandar essa pergunta aqui, que no final a gente vai responder. E caso não dê para responder todas, depois vocês podem mandar por direct. Vocês podem mandar por direct e aí a gente vai responder depois. Por favor, Cássia, se apresente para a gente, fale qual que é a sua profissão, né? E eu já te apresentei um pouquinho, mas eu queria que você se apresentasse para o público que ainda não te conhece, tá bom? Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Espero que
esse tema que nós vamos abordar seja útil para todos vocês, porque para mim foi muito útil desde quando eu conheci, comecei a praticar isso, né? Comecei a entender mais sobre o que o Bert Helling falava, aliás, não entender, mas perceber. Então, meu nome é Cássia Machado, para quem não me conhece, eu sou psicóloga há uns 30 e poucos anos e trabalho com as constelações há 16 anos. Conheço a Dalila através das constelações, e hoje algumas pessoas me perguntaram se você era minha filha, Dalila. Podia ser, você e a Eliane, a outra que eu fiz, que eu gosto delas como se fossem minhas filhas do coração. Mas a Dalila não é minha filha, não, viu? Não. Nós temos o mesmo sobrenome. Exato. Então, eu e a Dalila nos conhecemos através de uma constelação. Eu estava fazendo curso de microfisioterapia lá com ela é fisioterapeuta, e lá eu estava fazendo, as pessoas me pediram, e eu conheci a Dalila e a história dela, e nós ficamos muito próximos, assim também foi com a Eliane. Então, hoje nós vamos falar sobre o êxito na vida e êxito na profissão. É uma abordagem do Bert Hellinger. Para quem não sabe, o Bert Hellinger faleceu o ano passado, um alemão, e ele nos trouxe essa abordagem que mudou a nossa vida, que muda a nossa vida e que faz a gente ir em direção para o mais, né? Um movimento em direção ao mais. Então, hoje nós vamos falar sobre como ter êxito na profissão e êxito na vida. O que acontece com alguns de nós que, mesmo estudando tanto, tendo tanto conhecimento ou condições financeiras, se forma numa ótima universidade, mas não consegue êxito na vida ou não consegue êxito na profissão? Então, o Bert Hellinger nos trouxe isso de uma forma assim, esclarecedora e de uma forma muito consistente. Então, eu vou começar dando assim, uma analogia. Vamos falar de êxito na vida e êxito na profissão falando de uma árvore. Uma árvorezinha que plantaram a semente, vamos colocar mangueira, porque aqui em Brasília tem muitas mangueiras. Então, a gente plantou essa árvore e, né, teve a sementinha, a raiz, e foi crescendo a árvore, virou tronco, caule, tronco, galhos, folhas, fruto. E o fruto vem, a manga. Esse fruto só vem porque tem uma raiz que está lá na terra, né? Enraizou, recebendo todos os nutrientes, tirando todos os nutrientes da terra e enviando para essa árvore toda para chegar até o fruto. Então, quando o Hellinger fala, quem quiser ler, tem um livro dele, viu, gente, que é A Ordem do Sucesso, né? Êxito na vida e êxito na profissão. Então, ele explica o seguinte, que o nosso primeiro êxito na vida é no nosso nascimento. É quando nós conseguimos vir ao mundo, a gente nasceu. E para que nós tivéssemos esse êxito, para a gente receber a vida, foi preciso da nossa mãe, da nossa árvore mãe, né? A nossa raiz, nossa mãe e o nosso pai. Mas é ali dentro da barriga da mamãe que nós ficamos. Então, os nossos frutos nós podemos colher quando nós conseguimos nos nutrir dessa raiz. Então, o Hellinger fala o seguinte, que independente de quem seja sua mãe e seu pai, eles são seus pais. A sua mãe pode ser lá o que for, o que ela tenha sido. Ela pode ter cometido um crime, ela pode ser alcoólatra, ela pode ser analfabeta, ela pode ser de qualquer cor, de qualquer raça, e é sua mãe e é seu pai. Então, como que eu vou conseguir êxito na vida ou êxito na profissão se eu não reconheço essa minha raiz? Porque essa é a minha raiz. Então, ele fala, o primeiro passo é o nosso nascimento, né? Depois, a gente nasce e a gente vai ser nutrido por essa mãe. Se não for no peito da mamãe, algum leite que ela preparou, alguma mamadeira, algum alimento. É ela que vai nos acolher, que vai nos nutrir, junto com o pai, é claro. E eu quero deixar para vocês claro que tem algumas exceções, mas né, no meio a gente vai falar sobre as crianças adotadas, que me falam, mas eu não tive mãe. Claro que você teve mãe. Você não foi criada pela sua mãe biológica, mas você teve mãe. Né? Então, o primeiro passo é o nosso nascimento, é o primeiro momento que a gente demonstra a nossa capacidade de se posicionar aqui nesta vida com o nosso choro e depois o acolhimento da sua mãe.
Depois, como que isso vem acontecendo? Qual é o movimento que eu faço de encontro à minha mãe? É que à medida que nós vamos crescendo, nós começamos a reclamar da nossa mãe. Nós começamos a ter queixa dos pais ou reclamar. Eu não queria que fosse assim, eu não queria que acontecesse desse jeito. Ou eu queria que a minha tia fosse minha mãe, alguma coisa assim. Então, como que eu faço para encontrar e tomar a minha mãe? Olha, eu encontro e tomo a minha mãe quando eu aceito a minha mãe do jeito que ela é. E o que acontece conosco, né, com todos nós, e eu vejo isso mais nas mulheres, viu? Quem está nos ouvindo, seguindo, os homens também têm problemas com as mães, mas um número maior somos com nós mulheres, que tem mais problemas com a mãe. Então, eu vejo isso naquelas pessoas que fazem tudo na vida, mas não se conseguem se relacionar. À medida que eu vou distanciando da minha mãe, à medida que eu vou rejeitando essa pessoa, que eu vou deserdando, vamos dizer assim, eu vou ficando fraca, porque eu vou perdendo a força da minha raiz. Eu vou deixando de me nutrir. E aí eu vou encontrando dificuldade de relacionamentos, eu vou encontrando dificuldade profissional, eu vou encontrando dificuldade para ganhar dinheiro, porque se eu rejeito, se eu não aceito, se eu não concordo com a minha raiz, e eu faço tudo para ser diferente dela, eu quero distância dessa minha mãe ou desse meu pai, eu não suporto meu pai e minha mãe. Eu sou contra. E isso a gente escuta, eu quero fazer tudo para não ser igual a eles. Nós não temos como fazer isso. A gente, querendo ou não, você vai ser sua mãe e seu pai. Você tem 50% de qualidades e defeitos do seu pai e da família dele, e outros 50% de qualidades e defeitos da sua mãe e da família dela. Eu não quero. Ou tem mãe que diz de jeito nenhum, ele não tem nada do pai dele, é tudo meu. Não é. Geneticamente comprovado, né? Cientificamente comprovado, nós somos o resultado do papai e da mamãe. Não tem como a gente separar disso. Eu até falo para os pais assim, quando você tem uma coisa no seu marido que você não gosta de jeito nenhum, você acaba tendo um filho que tem o mesmo comportamento. Vamos supor, uma qualidade, meu marido é muito organizado, tudo dele é certinho, e aquilo me irrita. E aí vem um filho que vai fazer igualzinho o pai. Ele fica do lado da mãe, mas ele é tão organizado quanto o pai. Ou um filho ou uma filha, tanto faz, que o pai detesta, por exemplo, a vaidade. Ele acha a mulher vaidosa demais. Estou falando de qualidades. A mulher é vaidosa demais, ele tem um filho ou uma filha que aquilo que mais irritava nele, nessa mulher, o filho vem e faz igualzinho, né? Faz igualzinho. Uma maneira do filho dizer para o pai ou para a mãe, em mim você vai ter que amar a mamãe, papai. Ou em mim você vai ter que amar o papai, mamãe. E nós que já temos filhos, vocês podem ver que isso é real. Então, não tem como, né? Em mim está a minha mãe ou o meu pai. Eu não tenho como. Também como em mim estão os meus irmãos. Não tem como eu tirar isso de mim. Eu sou um pouquinho de cada irmão. Eu sou um pouquinho do papai e um pouquinho da mamãe. Quanto mais esforço nós fazemos para fazer diferente, mais nós fazemos igual. Né? Quanto mais que a frase do Hegel, aquilo que você exclui, a vida inclui. Ou se você conseguiu fazer diferente do seu pai ou da sua mãe, você vai ter um filho, ou um namorado, ou uma namorada, ou um neto, uma nora, um genro, que vai ser igualzinho, vai ter aquele comportamento do seu pai que você detestava, ou da sua mãe que você achava ruim. Verdade. Então, isso, né, quem já tem mais experiência, quem viveu mais, sabe disso. Então, como nós vamos de encontro com a nossa mãe? Então, assim, quanto mais reservas você tem em relação à sua mãe, mais reservas você tem em relação à vida. Então, é para se encontrar na mamãe a felicidade, é para você ir de encontro aos pais com isso. Se você tem reservas para os seus pais, a vida também tem reservas para você. A vida não flui. Não vai, isso não é questão de dinheiro, não é questão de vida, de profissional. Então, quando nós encontramos pessoas questionando o consultório, olha, eu já fiz concurso, eu ganho bem, mas o dinheiro não fica, o dinheiro não para na minha mão. Você pode ver que essa pessoa tem um movimento interrompido com o pai ou com a mãe.
Isso não funciona. Como o próprio Hering dizia, o sucesso tem a cara da mãe. Então, o meu êxito na minha vida, o êxito na minha profissão, depende da maneira como eu relaciono com os meus pais. E eu tenho várias pessoas que falam assim, por que você não conhece a minha mãe, Cássia? Você não tem ideia, né, Dalila? Você não tem ideia do que a mãe fez comigo. Minha mãe fez isso, isso, isso. E eu também já passei por isso. E quando a gente toma essa experiência do Hering e nós aceitamos e concordamos com nossos pais do jeito que eles são, principalmente a mãe, nós podemos ver assim, um efeito na nossa vida, como se fosse uma magia. Eu passei por isso, né, quando eu conheci esse trabalho, aos 17 anos, 16, e eu pude ver a diferença que isso fez. Então, como que a gente vai fazer para ir de encontro à minha mãe? É simples, né? E a gente fica... Como que isso é simples, né? Como tomar a vida como um todo. Quando a gente toma a nossa mãe, o nosso pai, a gente toma a vida como um todo. E a gente fica pleno na vida, a gente fica inteira nessa vida. A gente vai ficar inteira à medida que nós tomamos a nossa mãe. Gente, tomar a nossa mãe, só, mas eu dou dinheiro para a mamãe, eu levo compra para ela, eu faço tudo que a minha mãe quer. Não. Tem muitas pessoas que estão morando com o pai e com a mãe, estão dentro de casa, mas não tomam o pai e a mãe. Eles estão lá para reivindicar, para corrigir os pais, querendo que os pais façam do jeito que eles querem que seja feito, né? E isso não funciona. Isso não funciona. Né? O que funciona, você tomar os pais é você tomar a vida. Como que isso acontece, por exemplo, quando você vê pessoas com dificuldade profissional, que estudaram com dificuldade financeira, talvez essa pessoa tenha passado por um movimento interrompido, como a gente chama, em algum momento na vida, quando era pequena, ou porque a minha mãe teve um problema de saúde, ela foi internada, ela passou um tempo internada e eu era muito criancinha e passei distante da mamãe ou do papai. Ou então meu pai ou minha mãe faleceu, né? E eu teve um movimento de amor interrompido. Então, esse movimento de amor interrompido, ele vai para a vida. E a nossa vida fica interrompida em alguns setores. Por mais que eu faça, eu não consigo ver minha vida deslanchando. E aí nós vamos entrar numa questão, tipo, não sei o que é êxito, né? Para todos vocês, eu não sei o que é sucesso na vida, sucesso na profissão. Para mim, sucesso é você ser feliz com o que você faz. É você se sentir realizado. A gente não vai comparando. A pessoa ela tem êxito na vida se ela ganhar mais de não sei quantos mil, ou se ela trabalhar tantas horas e ganhar muito. Não. Êxito na vida é você se sentir realizado com o que você faz, você é feliz com o que você faz. Independente do quanto que ganha, né? Porque tem pessoas que eu ganho. Esse eu senti que eu sou realizado. E pode ser. Eu tanto posso ser realizado costurando, eu posso ser realizado sendo médico, eu posso ser realizado fazendo um trabalho manual, eu posso ser realizado passando a minha vida fazendo pesquisas, cada um na sua área. E como que eu posso realizar? Tomando a sua mãe. Mas que coisa difícil é essa de tomar a mamãe? Então, teve um nascimento, igual a árvore, eu fui nutrida e o fruto deu, a manga deu. Né? A manga deu. Aí tem uma outra fala do Hering, né? Que o fruto cai quando ele está pronto. Só que quem tem um movimento de amor interrompido, e quando eu não tive esse movimento interrompido, mas eu não tomo os meus pais, eu não aceito, o fruto, ele apodrece, ele não chega a cair. Entendeu? Ele cai no solo, então o fruto, quando ele está pronto, ele cai. Só que tem pessoas que nós estamos prontos, mas a gente não cai, ou seja, a gente não sai da casa da mamãe e do papai. A gente não vai para a vida, a gente não vai do mundo, ou a gente fica reclamando, como o Hering também fala, né? Quem reclama é quem não quer agir. Quem não quer agir sempre reclama, não tem ação. Porque se eu não tenho nenhuma ação, eu também não erro. Então a culpa sempre é do papai e da mamãe. Eles não me deram estudo, eles não me criaram, sempre é a mãe. Então, isso nos impede de ir em frente, impede nos nossos relacionamentos, impede na nossa vida profissional, impede no nosso estudo. E a gente pode ver a cada constelação que eu faço, constelação individual e em grupo, como sempre aparece
são os nossos pais. E nas questões organizacionais, nas empresas, nas grandes organizações, o Hélio também viu isso, você pode olhar quando não está dando certo alguma coisa na empresa ou nos negócios, independe do setor que você trabalha, você pode olhar que isso está na sua raiz, pela nossa necessidade de pertencimento. Tá? Nós precisamos, nós temos necessidade de pertencer, e para pertencer é preciso que eu concorde com a mamãe e com o pai, independente do que tenha acontecido na vida deles. Independe disso. Né? A vida deles foi do jeito como foi, quando foi. Só cabe a nós tomarmos isso, né? Tudo isso que veio atrás de nós, eu pego, acolho e multiplico isso, sem reivindicar o papai, sem reivindicar a mamãe. Eu só dou prosseguimento a isso com gratidão. Ah, mas eu não queria que meus pais fossem assim. E como ele também fala, a vida está se lixando para o que você quer. A vida acontece independente do que você queira. Esses são seus pais e você não dá conta de divorciar dos seus pais. Você pode ir para a China desde pequenininho, mas você vai trazer isso com você. Então, voltando ao movimento interrompido, eu vejo que os filhos adotivos têm muitas questões sobre isso. Né? Então, uma adoção para ela dar certo, ou para um filho adotivo fluir na vida, é preciso que os pais adotivos deem um lugar no coração para os pais biológicos dessa criança. Ou mesmo aqueles que não foram adotados, mas perderam o pai ou a mãe, ou ficaram com o vovô ou com a vovó, não importa. O importante é você dar um lugar no seu coração para os seus pais, eles tendo sido como eles foram. Não tem diferença se o pai foi assaltante, foi criminoso, foi drogado, se a mãe também foi tudo isso. Analfabeta, não importa. Né? A árvore, né? A raiz dela, você não sabe se é manga, se é jabuticaba, o que é. Entendeu? Mas se não tiver raiz, a árvore morre. Então, se eu corto isso, meu relacionamento, se eu descaracterizo o meu pai e a minha mãe, eu perco força para a vida. Eu fico fraco. Então, quantos casos que nós temos de depressão, de síndrome do pânico, como o Helen diz, ele viu um novo processo, uma nova maneira da gente abordar os sintomas, que foi olhando, né, para a nossa raiz, para esse pertencimento. Quantas pessoas estão graves e que elas precisam simplesmente de dar um passo em direção aos pais, principalmente em direção à mãe. Né? E é difícil isso, não é fácil, não. Né? Porque por que não é fácil? Primeiro que os nossos pais nos deram a vida, né? Então, nós somos extremamente devedores. Né? É fácil você ficar de frente ou junto de uma pessoa que você deve? Como que você paga a vida para os seus pais? Tem como você pagar a vida para os seus pais do jeito como ela chegou até você. Você não tem como pagar isso. Não tem como. Então, como eu posso ter um movimento interrompido? Como eu posso olhar para isso? Eu vou olhar para a história da minha mãe, para a história dos meus pais, para aquilo que eu pertenço, e aceitar e concordar com isso e ter gratidão da maneira como a vida chegou até a mim. Não importa se, tipo assim, eu não queria que a vida tivesse chegado até a mim desse jeito, eu não queria ter nascido nessa cidade, ou nesse país, ou nessa família. Já nasceu. Não tem como você voltar atrás. Então, agora é como você vai viver o que você tem, o seu dia como ele é. A sua mãe é assim e seu pai é assim. Interessante que a maioria das vezes a gente vê que quando as mães e os pais também têm os filhos nem sempre são do jeito que os pais sonhavam. Né? Eu queria que minha filha fosse assim, que meu filho fosse assim, eles não são. E é engraçado que eu já tive a oportunidade de atender algumas mães que o filho está na papuda, ou que o filho está na prisão, e elas se orgulham dos filhos do mesmo jeito. Né? Mesmo eles tendo aprontado tudo, elas defendem os filhos do mesmo jeito, do mesmo jeito. Então elas vão lá e o pai também fala com orgulho, e isso é interessante, porque nós somos devedores e quem deve vai embora, né? Porque é muito difícil a gente ficar devendo. Então, como a gente vai fazer isso assim? Qual a ação que eu vou tomar
para que eu tenha êxito na vida e êxito na profissão? É simples. Tomar os seus pais do jeito que eles são. Como é o meu pai, como é a minha mãe. Eu tive um exemplo de uma senhora do México, né? Ela é de uma tribo indígena, eu conheci a filha dela, e então essa mulher ficou muito mal, né, no Texas, muito, muito mal. Eles tinham muito dinheiro, e eles foram para os melhores médicos que tinham, e essa mulher de origem indígena, ela é muito sábia, disse assim, eu quero ir para a tribo da minha mãe, lá eu vou me curar. E ela foi para essa tribo, e lá ela ficou algum tempo com as mulheres da família dela, e foi aonde ela encontrou a cura dela por um bom tempo, que ela foi atrás da raiz dela, ela foi atrás da força dela. Então, assim, eu faço terapia, eu já fiz várias coisas, né? Já fiz vários tipos de terapia, eu não consigo. Como é que é isso tomar a mãe? Então, às vezes, a pessoa sai da constelação com muita raiva, eu vou lá e vou tomar minha mãe. Então, agora eu vou comprar um presente para minha mãe e vou lá. Não, gente, essa postura ela é interna. E durante a constelação, tanto individual como em grupo, a gente nota pelo representante ou pelo movimento interno que a pessoa faz. Tem pessoas que estão agora se consultando comigo que falam, ontem mesmo a menina falou assim, mas eu não sinto nada. Então, com certeza, essa pessoa teve um movimento de amor interrompido. Então, a imagem que ela tem na cabeça dela é uma imagem de quando ela era criança, ela tomou essa imagem. A mamãe me abandonou. Então, ela tem uma imagem inadequada de uma mãe interna que ela criou. Ela criou uma imagem, a mãe que ela internalizou. Então, já passaram várias questões na vida. Depois que ela saiu desse hospital, que a mamãe precisou de viajar com o pai e voltou, a mamãe já cuidou dela trocentas vezes, o pai, não sei quantos anos, mas ela ainda está bloqueada com aquela imagem de quando ela nasceu ou da infância dela. Então, através da constelação, através do exercício desse, ela pode conseguir olhar para essa mãe e enxergar a raiz dela. De onde é que ela vem a força? De onde que ela se nutre? Aham. E Cássia, e se a pessoa for procurar a mãe, né, estiver com o coração aberto à procura da mãe, mas a mãe, de alguma maneira ou de outra, não consegue, né, não consegue se abrir para essa pessoa, ou não consegue olhar para os filhos, né, ou digamos que a pessoa tem um outro relacionamento e só consegue olhar para o outro relacionamento, né? Esse movimento ainda assim, né, é válido? Ou, né, quando isso acontece, o que a pessoa tem que fazer, né? Como eu disse no início, mesmo que essa mãe tenha uma dificuldade de aceitar esse filho, de aproximar, que tem esses casos, né? Mesmo que essa mãe tenha essa dificuldade de receber esse afeto do filho, de olhar para esse filho, só cabe ao filho concordar. Essa foi a mãe que ele mereceu. Essa é a mãe, é uma questão de aceitação. Essa é a mãe que eu mereço, essa é a mãe que eu tive. E não adianta você sapatear ou fazer uma birra com isso. Enquanto você descaracterizar ou tiver reservas para sua mãe e você for distante, quanto mais você distanciar da sua raiz, mais você perde força, porque é da raiz que vem os nutrientes para você crescer e dar frutos, né? E multiplicar. Então, aí, quando a gente faz isso, a gente está julgando essa mãe, né? Assim, quantos atendimentos que você ouve, mães dizendo, tipo assim, uma mãe que teve dar o filho, né, muito novinha, engravidou numa condição lá do Nordeste, engravidou numa condição terrível e foi obrigada a dar o filho. Então, eu atendi essa mãe que ela chora. Todos os dias ela acorda pensando no filho. Né? Ela acorda pensando no filho. Ela queria muito encontrar esse filho e não foi possível ela ficar com esse filho. E aí, quando você atende um filho numa constelação que foi em Londres, o rapaz falou assim para mim, a hora que ele colocou, e era isso, ele abriu uma empresa na área de alimentação, um menino extremamente inteligente, um menino muito capaz, então ele fez um produto muito bom, uma proteína lá muito bom, e fez tudo que era necessário para vender, e tudo já com a marca dele. Todo mundo adorava, mas ele não ganhava dinheiro. Então ele veio para a sessão e falou assim, e quando ele deu aquela queixa, eu falei, onde está sua mãe? Ele virou para mim e falou assim, eu não tenho mãe. Eu falei, como que você não tem mãe? Todo mundo tem mãe, você pode não conhecer a sua mãe.
Tão rapidamente ele contou que a mãe dele abandonou os 2 irmãos com o pai e foi embora. Né? Eles são do Paraguai, não sei. E foi embora. E aí, durante a constelação, o que apareceu é que essa mãe procurava esse filho, assim, desesperadamente, a representante da mãe. Falei para ele, a sua mãe me parece que está viva, ela te procura desesperadamente. Bom, ele ficou bravo. Passados-se uns 3 meses, ele mandou uma mensagem dizendo para mim, encontrei a minha mãe. E a verdade, eu estou resumindo a história, a verdade é que meu pai era bêbado, era alcoólatra, vivia bêbado, espancava minha mãe, o meu irmão e a mim. A minha mãe pegou nós 2, fugiu para uma cidade do interior, no Paraguai. E um belo dia, ela trabalhando, o papai descobriu, foi lá, pegou os 2 filhos, levou para a cidade grande e nunca mais a minha mãe teve contato com a gente. Então, ele cresceu com muita raiva dessa mãe, quando ele foi descobrir a verdade. Então, assim, nós temos histórias, mas não são os fatos, né? Nós temos várias histórias. Então, eu tenho uma frase que eu gosto muito, que eu aprendi com um cliente meu há 30 anos. Esse cliente meu já faleceu. E ele me disse uma frase, tudo é porque algo fundamentou o fato de ser. Eu não sei de quem é essa frase, ele que me falou isso. Tudo é porque algo fundamentou o fato de ser. Então, se a sua mãe ou seu pai ele é assim de um jeito terrível, pode ter certeza, algo fundamentou o fato de ser. Será como que foi a infância dos seus pais? Será o que aconteceu com seu pai e com a sua mãe? Será o que aconteceu com seus avós para eles não terem dado esse afago aos seus pais, esse carinho? Então, não tem jeito. Quando a gente fala isso, a gente entra no julgamento. A despeito do que tem acontecido, né, eles pagaram um preço muito mais alto do que nós, ou seja, com muito menos do que nós, eles fizeram muito mais do que nós. Então, todas as vezes que a gente entra no julgamento em relação ao pai e à mãe, é que a gente toma essa raiva. É um preconceito que a gente tem de ter esses pais. É verdade, Cássia. Muito interessante isso tudo que você está falando, assim. E eu tinha aqui algumas perguntas, mas você já respondeu quase todas. Mas eu tenho aqui uma, e eu sei, gente, essas perguntas específicas, vale lembrar que o que a Cássia está falando é assim, bem abrangente, né? Cada Claro que nós caso é um temos caso, isso. né? Cada caso é um caso, e assim, não existe um certo e errado, né? Existe um padrão de comportamento, né, que nós temos que adotar, que isso é fato, né, de tomar o meu pai e a minha mãe, mas assim, cada caso é um caso, existem fatos e fatos, por que a pessoa tem sucesso ou por que a pessoa não tem sucesso, e às vezes está relacionado com a mãe, às vezes está relacionado a histórias familiares lá atrás, né, Cássia, também de perda de dinheiro e tal. Pertencimento, lealdade familiar, né? Exatamente. Aqui tem uma pergunta interessante. Dalila, ó, já fiz vários cursos de uma aluna nossa, já fiz vários cursos e quando me achei preparada, comecei a atender as pessoas sem cobrar e elas amavam. Mas quando eu comecei a cobrar, todo mundo sumiu, eu fiquei perdida. Né? Eu queria que você comentasse isso no olhar sistêmico, né? Qual que é a sua visão, né, no olhar sistêmico dessa pergunta? Eu vou começar em primeiro lugar. O que levou ela a atender as pessoas sem cobrar nada, se esse é o trabalho dela? Se esse é o trabalho, se essa é a obra dela, vamos dizer assim, eu faço uma coisa, eu tenho que cobrar por aquilo que eu faço. Então, eu vou fazer de graça para uma instituição, eu posso doar o meu trabalho. Então, assim, enquanto ela estava doando, é uma questão dela, viu? Você que fez essa pergunta, isso é com você. Por que quando você começou a receber, as pessoas foram embora? É com você. Você não se sente merecedora desse dinheiro? Você não acha que o seu trabalho vale isso que você cobra? É muito interessante isso, Dalila, que há um tempo que eu dei supervisão lá atrás, então vinham alguns estudantes de psicologia me perguntar assim, quanto que eu cobro da minha sessão? Você tem que ter segurança para cobrar. Então, eu não sei se ela estava cobrando para ela ou para provar a mãe dela alguma coisa. Você já assistiu uma constelação, algumas que eu já fiz em São Luís. Sempre quando tem uma pessoa com problema de cobrar pelo que ela faz, nós podemos ir mais a fundo. Você está cobrando
para você ou você está cobrando para provar para os seus pais alguma coisa? Tipo assim, papai, mamãe, Exatamente. olha quanto eu sou bom, eu já estou ganhando isso. Você já assistiu várias constelações. Já. Geralmente, quando a pessoa me questiona isso, geralmente, você pode saber que ela está trabalhando, ela quer passar no concurso, ela está cobrando para ir lá, voltar aqui atrás e falar assim, mamãe, olha como eu fiz bem a minha vida, eu fiz melhor do que você. Eu cobro tanto na minha sessão, eu ganho tanto por mês. Para o governo nosso, o papai e a mamãe não precisam de nada da gente. Nós é que precisamos deles. Nós é que precisamos deles. Então, todas as vezes que você trabalha para trás, para provar para os seus pais que você fez melhor, que você está dando certo, você perde. Todas as vezes que você trabalha para frente, que você está trabalhando para os seus filhos, netos, bisnetos, o seu dinheiro flui, ele vai. Então, para você, a pergunta é essa. Você acredita que você merece esse tanto? Então, quando eu dava supervisão, eu falava para a pessoa assim, quanto você acha que vale a sua sessão? Se você não acredita que ela vale isso, ela não vai valer. Ou você está cobrando dessa pessoa para provar aos seus pais? Para quem você está trabalhando? Quando você trabalha para você e para o futuro, para frente, você ganha cada vez mais. Quando você trabalha para trás, para mostrar alguma coisa, e que seus pais não te pediram, trabalha e me prova que você é bom. Quando você faz essa, vamos dizer, ofensa, né? Vou mostrar para você, papai, que eu fiz muito melhor do que você. Você ganha menos. E a gente pode ver isso famílias, grandes empresários, que já estão de uma certa idade, vem essa turma nova, esses filhos, que estão pegando a empresa. E aí eles querem mudar tudo da empresa, eles acham que o que o pai fez e a mãe, eu quero inovar, quero inovar, quero inovar. E aí você vê que fale, perde dinheiro, ele quer provar ao pai ou à mãe, né, que ele ganha mais, que ele faz melhor do que eles. E né? Segundo o nosso mestre Hellinger, que para mim ele fez uma diferença total, os nossos pais não precisam de nada nosso. Né? Nós nunca vamos ser melhores do que os nossos pais. Nós nunca vamos ser melhores do que a nossa raiz. Então, quando você trabalha para frente, o seu dinheiro flui, você ganha, né? Você recebe. E quando você começa Acho que travou aqui a da Cássia. Talvez a internet. parou. Voltou. Foi a internet. Pronto. Ficou claro isso? Ficou muito claro. Acho que todo mundo está amando, Cássia. Posso fazer mais perguntas aqui? Pode Tá. fazer. Vou fazer aqui uma pergunta que alguém... Uma pessoa perguntou aqui, ó. O que devo olhar para prosperar profissionalmente? Admiro muito minha mãe, eu não sei receber, merecer. Da Cristiane. Eu precisaria de Mas, olhar para isso, para o que você deve olhar, porque se você não está recebendo, a pergunta dela é essa, que ela não está recebendo dinheiro, que ela não consegue prosperar? A pergunta dela é essa? o que devo fazer para prosperar? Mesmo ela admirando a mãe, né? Ela disse que não sabe receber, ou seja, é como se ela não se achasse merecedora. Sobre isso que você acabou de falar. Só porque eu falei Eu do posso passar. merecimento, né? Se eu não tenho Sim. reservas para minha mãe, reservas para a vida, eu tomo a vida. Então, o Hellinger fala que isso é proporcional e eu posso, como dizer, endossar isso, ter certeza disso pela prática, pela experiência. Se você tem reservas para sua mãe, você tem reservas para a vida e para receber. Entendeu? A vida é para você, tipo, o sucesso tem a cara da mãe. A vida a felicidade vem, tudo vem
quando você não tem reservas nenhuma para sua mãe. Não ter reservas nenhuma para sua mãe não quer dizer você contar tudo, eu fico lá o dia inteiro com ela. Quer dizer que eu não tenho reservas de aceitação para com ela, eu concordo com ela. Porque às vezes eu admiro a minha mãe, mas eu admiro só as qualidades da minha mãe. E tem a questão de pertencimento, talvez por ser leal a alguma avó da família, né? Alguma bisavó dela, tipo, eu não posso merecer receber porque essa vovó viveu de maneira simples, não tinha dinheiro, então talvez pode ser isso, mas a gente só Ou pode até olhar essa mãe através da mesmo, né? constelação. A filha ficou com pena da mãe, a mãe sempre passou por dificuldades, né, Cássia? E ela honra a mãe fazendo isso também. Quando a gente fala assim, Dalila, tá caindo toda hora. Eu Pronto. Aí admiro, você eu falou, admiro a quando minha a mãe gente só fala. nas qualidades, naquilo Uhum, que eu gosto nela. Eu admiro também a mamãe nos defeitos, porque, gente, mamãe não é instituição de caridade, eu costumo dizer isso, né? Mãe, ela é uma pessoa igual a gente, ela fica nervosa, ela tem defeitos, ela tem raiva, ela tem tristeza, ela tem angústia, e nós que somos mães, a gente sabe, mãe não pode ter nada, mãe não pode nem chorar tranquila, que o filho quer saber porque ela está chorando, ou o pai, ou a mãe dela, ou o marido, alguém ficando. Mãe não pode ter ataque. E nós somos é, seres humanos normais. Mãe pode ficar brava, pode xingar, pode adoecer, mas mãe não pode ter nada. exatamente. Então, assim, eu admiro a mamãe também, a hora que ela está dando um ataque de nervos. Verdade. Vou fazer outra pergunta aqui. A internet está bem ruim. Ó, esse aqui. Tenho uma ligação forte com meu pai, mas tenho resistência ao me aproximar ou conversar com a minha mãe. Bom, essa pergunta ela foge um pouquinho do assunto. É, Aqui, essa pergunta, talvez. Procrastinação. Sofri com isso, me sentia travada, não conseguia iniciar ou avançar nas tarefas, né? E isso, essa procrastinação está relacionada com isso também? Está relacionado com isso também, Pode Cássia? estar relacionado e não tomar a vida, mas pode ser não necessariamente não tomar a mãe. Uma pessoa que sofre de procrastinação, o quê? Eu não quero agir, eu quero deixar tudo para depois ou para o outro, né? Como a gente está falando de êxito na profissão e êxito na vida, não tem aquela pessoa que ela quer receber, mas ela não quer entregar o produto? Aquela pessoa que Uhum. trabalha, ela vai ao serviço, mas ela não trabalha, ela quer o salário dela, mas ela não quer entregar o que ela faz. Eu não quero fazer, eu passo isso para o outro. Então, a procrastinação eu vou deixar para depois, não é isso? Eu queria ler esse livro, mas eu deixo para depois. Eu queria estudar, mas eu deixo para depois. Deixar para depois, você está assim, só eu deixar para que alguém faça, para que alguém resolva. E muitas vezes a procrastinação está linkada ao fato de eu não vou errar, eu deixo para depois, porque assim eu não erro. Né? E aí entra no medo de errar, é o medo de crítica. Pode ser que tenha a ver com a mãe, mas pode ser que não. A gente já sabe que eu não quero agir, eu não quero errar. Uhum. E aqui tem uma outra pergunta, né? O que onde começa o nosso sucesso, né? E como o sucesso chega a nós, Cássia? O nosso sucesso começa na mamãe. O nosso sucesso começa quando, né, eles engravidaram de nós, quando começa a vida. Aí começou o nosso sucesso. Como que eu posso ir até a mamãe quando eu vou até ela, quando ela vem até a mim, quando eu tenho esse caminho liberado, do jeito que ela é? Aí começa o sucesso, né? Quem não se alegra com a vida, que é do Bert Hellinger, não se alegra com os pais. Então eu sei, se eu recebo uma pessoa aborrecida, fazendo birra, brigando, você pode saber que essa pessoa está insatisfeita com os pais. Se você é insatisfeito com a vida, você é insatisfeito com seus pais e vice-versa. Não Isso é concorda com tão a vida, né? isso é tão claro quando chama a pessoa no consultório ou na constelação, com muita raiva da vida, brigando, combina com ninguém. Você pode saber que ela está brigada com a raiz dela, com os pais dela, e
frequentemente com a mãe, né? Inclusive, essa menina que disse, eu tenho uma afinidade muito grande com o pai e uma resistência com a mãe, né? A resistência que ela tem com a mãe é a mesma resistência que ela tem com ela mesma. Ela vê na mamãe dela alguma coisa que ela tem nela que ela não suporta. E isso é interessante, aquilo que mais irrita, que eu olho para a mamãe e me irrita, eu sou igualzinho a ela, né? Eu sou igual, isso eu tenho assim, direto no consultório. Eu odeio isso da minha mãe, e quando eu vejo, nossa, você faz igualzinho a sua mãe, olha, do mesmo jeito. Cássio, então eu. Então nós. Então nós um dia. É. E sempre, né? E a Ou gente sempre então, tem que estar olhando para isso, né? Eu já gente, fiz várias isso constelações, mas isso é um exercício diário, né? Às vezes a pessoa fala, ai meu Deus, como que eu faço isso? Não é de uma hora para outra, gente. É tomar a mãe, assim como tomar a vida, é um processo interno e gradual. Você precisa fazer esse movimento. Se você não fizer, também não vai acontecer nada. Mas esse movimento também é no seu tempo, você vai fazendo, às vezes é difícil, aí você vai tomando mais. E tem algumas formas aí, ensina aí algumas formas, Cássia, para as pessoas assim que, não tem às vezes, assim, receita de bolo, Dalila, não aham, tem formas. A forma que tem sou eu abaixar a cabeça para cabeça, aquilo que é grande. Você exato, querendo ou não, seus pais são os grandes, você é pequeno. Seus pais podem ser sem estudo nenhum, podem ser sem dinheiro, podem não ter educação, eles sempre serão os grandes, você é pequeno. Então, não existe receita de bolo, mas eu vou contar o que eu fiz, né? Quando eu fiz minha primeira constelação, não sei se é 18, 17 anos, mais um tempo mais ou menos assim, e a minha primeira constelação é que apareceu também a minha mãe, né? Não vou contar, porque constelação eu falo, não conte sua constelação que ela perde a força. Mas a queixa que eu dei, quem apareceu foi a minha mãe. E eu aprendi naquela hora na constelação, eu senti, porque a constelação você sente, você percebe, que eu precisava baixar a cabeça para minha mãe, em algum sentido. E eu falei, mas como é que eu faço isso? E eu não conseguia. Então eu tomei a postura, e a minha mamãe deve estar assistindo aqui agora, que eu pedi para a cuidadora dela colocar ela ai, que assistindo. lindo, Claro, se eu estou aqui é graças a ela. claro. E então, eu decidi que eu ia arrumar um jeito de baixar a cabeça para minha mãe. Então, sabe o que eu fiz? Todas as vezes que eu encontrava com a minha mãe, eu pegava a mão dela, minha mãe sabe disso, ela deve estar rindo e lembrando, eu pegava a mão dela e tomava a bênção, e eu baixava a cabeça para tomar a bênção da mãe dela. Eu fiz um exercício físico comigo até que eu sentisse que ela era grande, que eu era pequeno. E foi um movimento, né, onde poderia ir e vir. Né? Tomar a vida é tomar a sua mãe. Então, essa foi uma postura que eu senti, e foi uma postura de um movimento físico, mas que teve um movimento interno. E eu sou a própria experiência, a prática disso. A minha vida mudou. Tudo se abriu. Né? Eu posso dizer assim, que eu sou feliz com o que eu vivo, e, claro, sou muito feliz porque eles estão vivos, né? Os meus pais. E foi isso, tomar a vida. Né? Eu até contei outro dia que eu passei alguns dias junto com eles, né, por conta da pandemia, né? Então nós estamos gerenciando isso, cada hora é um filho, e esses dias que eu passei junto com eles foi um presente para mim, porque mais uma vez eu pude exercitar isso, de ficar na casa, mesmo sabendo que eu estava ali para gerenciar, para administrar, que eu estava ali para cuidá-los, eu consegui ser filha e ficar pequena. E tinha mais de 40 anos que eu não sabia o que era ficar junto com meus pais, os dois juntinhos, almoçar junto com eles, tomar o café da tarde junto com eles, bater papo com eles. Eu dancei, eu costurei, meu pai dançava, minha mãe costura, eu dancei, eu costurei, eu cozinhei, eu brinquei. E eu saí de lá assim, renovada, eu saí de lá inteira. Mas é uma postura interna, Dalila, não tem uma forma.
É uma postura interna. E depois que a gente aprende isso, quando você está perante sua mãe, você já sabe direitinho a hora que você está pisando na casca da banana, que você vai escorregar. Quando você saiu do seu tamanho com a sua mãe, você já passou por essa experiência. Nossa, saí do meu tamanho. Ou respondi, aí a gente, né? Fica, mas a gente consegue ir lá e fazer alguma coisa para sentir se eu sou pequeno e você é grande. Você Exatamente. também já aprendeu Já, isso? né? Já várias vezes, né? Quero compartilhar aqui que eu já fiz várias constelações para Cássia com esse objetivo, né? O objetivo lá de olhar para a minha clínica, de olhar para os meus clientes, né? Esse objetivo também de olhar para o dinheiro, enfim. E sempre caí aí nessas questões familiares, Sempre cai na mãe e no pai, né? né? E aí teve uma vez que caiu uma questão familiar, né, da minha família, não vou compartilhar aqui, mas outras vezes caiu assim a minha mãe, e realmente, né? E aquela coisa, né? É uma questão de postura, né? É postura mesmo. E às vezes é, quando a gente vai se pega julgando, ai meu Deus, obrigada, essa é a mãe que eu tenho. É sim, né? Assim, o meu movimento foi de dizer sim. De dizer sim, assim, pro coração, quando minha mãe vinha algumas coisas que eu não gostava nela, essa é a mãe que eu tenho. E é Essa é a engraçado que mãe você que é eu tenho. igualzinho a sua mãe, né, Dalila? É. Sou Eu tenho igualzinha a um minha outro mãe. movimento. Você falou isso, Dalila. Eu lembrei de exercício que eu costumo dar para vocês durante as constelações, e eu vou passar aqui para vocês. Mesmo que você não conheça sua mãe, ou que sua mãe já tenha falecido, ou que sua mãe esteja aqui, você combinando ou não com ela, eu tenho um exercício que é do Helling que faz um movimento interno. Ó, a Imagina minha sua mãe mãe à aqui, sua ó, Cássia. frente. Hein? Sua mãe Minha está mãe aí? aqui assistindo. Beijo, Ela... Rosana. Obrigada pela sua filha. Então, você olha para Sim. sua mãe nos olhos dela, põe ela aqui à sua frente, vai olhando para os olhos dela e experimenta falar assim, aqui dentro de você, sim, sim, sim. Esse sim, gente, significa sim, eu concordo com você do jeito que você é. Sim, eu concordo com a vida que chegou até a mim do jeito como chegou. Sim, eu concordo com a sua história, com a história do meu pai. Então, olha para sua mamãe, diga sim e perceba o que você sente aqui dentro. Depois, continua olhando para sua mãe, ou faça o inverso, olha para sua mãe e fala aqui dentro, não. Não queria que você fosse minha mãe. Não, você não é a mãe certa para mim. Não, isso não está certo. Experimenta isso. Você falar não, não, você vai perceber como você se sente. E quando você fala sim, o que é que você sente? Como é que você se sente? Então, nós vamos encontrar, perceber duas forças. Quando eu falo sim, quando eu falo não. Eu não vou contar para vocês, mas vocês vão perceber que ao falar algo, você fica fraco e vazio. E ao falar outra palavrinha, você fica pleno, fica cheio. Mas você pode experimentar fazer esse exercício com você. É. E tem um livro muito interessante de Juan Garriga, né, foi a Cássia que me apresentou esse autor maravilhoso que assim, que muda muito a forma da gente olhar para tudo isso, né, para a família, né, Cássia? E tem um livro muito interessante sobre isso que a Cássia está falando, que é sobre esqueci, aquela das moedas. Como que é o nome mesmo, Cássia? Esqueci. É um conto que ele tem das moedas. Eu esqueci o nome do livro agora, mas depois você pode colocar para as pessoas verem a capinha É, do livro. exatamente. E aí As é justamente moedas, essa não foi questão de assim. tomar as moedas, ou seja, de tomar a vida, tomar aquilo, e aí você se sente forte e muito E seguro quando você toma. nossos pais dão Também. todas as moedas, mas algumas a gente joga fora, isso não me serve, isso não me serve. E lá na frente eu vou questionar os pais, né? Resumindo, os pais falam assim, mas a hora que eu te ia dar a outra moeda, você foi embora, você não quis me ouvir, você achou que não precisava, ficou te faltando essa. É, exatamente. A Sara está falando aqui, onde estão suas moedas? Exatamente, Sara, Isso. obrigada. E é isso, gente. Assim, não dá para responder todas as perguntas. Eu acho que dá tempo, assim, de dar um resumo, de fazer um resumo, né?
fazer algumas considerações, Cássia, sobre tudo isso que você falou. Esse exercício é lindo, façam em casa, mesmo que a mãe de vocês não esteja aí perto de vocês, né, Cássia? Dá para fazer Mamãe já assim? pode ter morrido, eu não conheço minha mãe, eu sou filho adotivo, não importa. Imagina, eu não conhecia minha mãe. Olha para você que tem algum traço da sua mãe, que Olha para o não for do seu espelho, pai, da né? sua mãe, ou para sua avó. A mamãe está em você, ó. Se eu tirar uma lasquinha aqui sua aqui, vai estar a mamãe, o papai. Você é o seu pai e a sua mãe. Não tem como a gente negar. Então, assim, uma consideração que eu faria, que para mim isso é forte, o sucesso tem a cara da mãe. Quem não se alegra com os pais, não se alegra com a vida. Quem não se alegra com a vida, é porque não se alegra com os pais. Então, êxito na profissão e êxito na vida está implicitamente linkado a você agradecer a sua raiz, a você concordar com a sua raiz, do jeito que ela é. O fruto, ele veio dessa raiz. Você não vai sair diferente. Não tem como. Exatamente. Exatamente. Muito lindo. Ai, gente, queria que ficar mais uma hora falando. Mas eu Se vou. vocês quiserem, pode colocar o nome do livro para eles, né? Ordem de Sucesso, do Bert Helling, Êxito na Vida e Êxito na Profissão. Esse livro é belíssimo, ele é profundo e ele nos traz muita reflexão. Vale a pena ler. Exatamente. Esse na vida, esse na profissão, esse que já está escrito fixado aqui no comentário que eu fixei. E todos do Bert Hellinger. Vou anotar aqui para vocês. Bert Hellinger. Pronto. Cássia, mais uma vez, muito obrigada, muito obrigada. Agora a gente tem um post aqui no meu Instagram e eu queria que vocês colocassem, né, vocês que estão nos assistindo, qual que é o maior insight, né, qual que foi o seu maior insight que você teve através dessa live, né, essas frases lindas que a Cássia vem nos trazendo, né, esses ensinamentos lindos. Então tem um post lá no meu Instagram que vocês podem, terminando essa live, escrever lá pra gente. Cássia, muito obrigada pela sua presença, por todos Obrigada a esses você. ensinamentos aí que você Obrigada a nos dá. sua mãe que está assistindo. Obrigada a mãe de cada um de vocês. Se não fosse a mamãe de todos vocês, eu não teria todos vocês aqui, né? Só por conta dessa mãe e desse pai. Né? Exatamente. A live vai ficar salva durante 24 horas, tá? Então, até amanhã às 19 horas, a live tá salva, tá? Obrigada a todos por terem assistido e terem compartilhado conosco. Obrigada. E que todos tenham êxito com a sua mamãe e com o seu papai. Exatamente. E assim, êxito na vida e êxito na profissão. Né, Cássia? Então, beijo, Cássia. Muito obrigada, viu? Obrigada a você. Tchau, Dália. Tchau. Tchau a todos. Uma boa noite. Tchau, gente. Boa noite.